Olá, eu sou a professora Graziela Bardelli, e este é o 8º vídeo de uma série sobre o SAEB. Clique no card acima para assistir a playlist completa. O assunto de hoje será o descritor 8 para nonos anos e terceiras séries do ensino médio, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Tese é o posicionamento defendido pelo autor em relação a uma ideia, a uma concepção ou a um fato. Também pode ser definida como ponto de vista ou opinião. Argumentos são as alegações utilizadas para embasar e defender a opinião exposta, a fim de convencer o leitor a concordar com ela. Os argumentos apresentados podem ser fatos, estudos, problemas, possíveis soluções ou apenas outras opiniões que contribuam com a linha de pensamento utilizada. Esse descritor é avaliado por meio de um texto base que dá suporte à questão, e no qual um determinado posicionamento é defendido. Se o enunciado da questão deixar clara qual é a tese defendida, o aluno deverá identificar, durante a leitura do texto, quais são os argumentos que defendem esse posicionamento. Caso a questão não explicite a tese, o aluno deverá identificá-la, para reconhecer quais são os argumentos. Para isso, deverá compreender a linha de raciocínio utilizada, selecionando qual é a tese que percorre toda a leitura, ou seja, qual posição do autor encadeia todas as partes do texto, e também quais são as colocações utilizadas para tentar convencer o leitor a concordar com ela. Vamos a 3 exemplos diferentes de questão. SARESP. Leia o texto para responder à questão. Além de prejudicar a fertilidade do solo, segundo o Dr. Herbert Wilhelm, as queimadas, destruindo facilmente grandes áreas de vegetação natural, traziam outras desvantagens, como a de retirar os pássaros a possibilidade de construírem seus ninhos. E o desaparecimento dos pássaros acarreta o desaparecimento de um importante fator de extermínio de pragas de toda espécie. O fato é que nas diversas regiões onde houve grande destruição de florestas, a broca invade as plantações de mate e penetra até a medula nos troncos e galhos, condenando os arbustos à morte certa. As próprias lagartas multiplicam-se consideravelmente com a diminuição das matas. Fonte: Holanda, Sérgio Buarque de. Além de prejudicar a fertilidade do solo. In Raízes do Brasil. 16ª edição. Rio de Janeiro. José Olímpio, 1983. O texto em destaque defende a tese de que as queimadas são prejudiciais. A única alternativa que apresenta argumentos do texto em defesa dessa tese é: A. As pragas invadem as plantações de mate e tornam-se alimento abundante para os pássaros. B. As queimadas são positivas, pois exterminam pragas de toda espécie, inclusive as brocas, e afastam pássaros prejudiciais. C. As queimadas reduzem a fertilidade do solo e impedem os pássaros de construírem ninhos. D. A broca penetra nos troncos e galhos até a medula, sendo a queimada uma forma de controle dessa praga. Nesta questão, o enunciado já deixa clara a tese, portanto o aluno somente precisa buscar a alternativa que apresente os argumentos. Ao longo da leitura, o autor defende sua posição apresentando os motivos pelos quais as queimadas são prejudiciais, dentre eles, o prejuízo à fertilidade do solo e a impossibilidade de os pássaros construírem seus ninhos nas árvores destruídas. Esses são seus argumentos, que são encontrados na alternativa C. As queimadas reduzem a fertilidade do solo e impedem os pássaros de construírem ninhos. Vamos à leitura da próxima questão. Prova Brasil. Leia o texto abaixo. Os filhos podem dormir com os pais? Fragmento. Maria Tereza. Se é eventual, tudo bem. Quando é sistemático, prejudica a intimidade do casal. De qualquer forma, é importante perceber as motivações subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras aceitáveis de atendê-las. Por vezes, a criança está com medo, insegura, ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Podem ser criados recursos próprios para lidar com seus medos e inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. Posternac. Este hábito é bem frequente. Tem a ver com comodismo. É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar birra no meio da madrugada. E com culpa. Coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. O que falta são limites claros e concretos. A criança que sacaneia os pais para dormir também o faz para comer, escolher roupa ou aceitar as saídas familiares. Isto é, setembro de 2003. 1772. O argumento usado para mostrar que os pais agem por comodismo encontra-se na alternativa A. A birra na madrugada é pior.
B. A criança tem motivações subjacentes. C. O fato é muitas vezes eventual. D. Os limites estão claros. No texto base dessa questão, há dois posicionamentos diferentes sobre o mesmo tema, apresentados por dois entrevistados. O enunciado da questão explicita a tese defendida pelo entrevistado Pasternak, e solicita que se encontre o argumento para essa posição, segundo o qual o comodismo dos pais é explicado pelo atendimento às birras das crianças no meio da madrugada. Este é o argumento apresentado na alternativa A. Vamos à última questão. Saers, leia o texto abaixo. Português popular. O Brasil anda mesmo em alta no mundo, e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. Segundo a coluna do jornalista Anselmo Góes, no jornal O Globo, o Comitê Olímpico Internacional, COI, ofereceu aos seus 300 funcionários duas opções linguísticas: a chance de aprender a língua russa, por causa dos Jogos de Inverno em Sochi, que serão realizados em 2014, e o português, haja vista a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016 com sede no Rio de Janeiro. Resultado: apenas 5 pessoas, em meio aos 300 funcionários do COI, escolheram estudar russo. Em contrapartida, os outros 200 preferiram estudar a língua falada no Brasil. Nosso idioma vai muito bem, obrigado. Língua Portuguesa, ano 4, número 53, março 2010, página 11. Nesse texto, qual é o argumento utilizado pelo autor para sustentar sua tese? A. O Brasil anda mesmo em alta no mundo, e a língua portuguesa não fica atrás em popularidade. B. O Comitê Olímpico Internacional, COI, ofereceu aos seus 300 funcionários duas opções linguísticas. C. Haja vista a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016 com sede no Rio de Janeiro. D. Apenas 5 pessoas, em meio aos 300 funcionários do COI, escolheram estudar russo. Nessa questão, o enunciado não explicita qual é a tese do texto, exigindo que o aluno identifique qual é o ponto de vista do autor, para então encontrar o argumento. O objetivo do texto é defender o posicionamento de que a língua portuguesa está despertando interesse pelo mundo, e o argumento utilizado é o de que a maioria dos funcionários do Comitê Olímpico Internacional preferiu a chance de aprender o idioma português, ao invés do russo, ou seja, alternativa D. Uma última informação: o descritor aqui tratado é semelhante às habilidades F67LP05 e F89LP04 da BNCC, e pertence ao grupo 4 da Matriz de Referência de Língua Portuguesa do SAEB, chamado Coerência e Coesão no Processamento do Texto, que trata dos elementos que constroem a articulação entre as diversas partes de um texto. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e siga minha playlist com outros vídeos sobre o SAEB. Obrigada por assistir.